Olá! Nesta aula nós vamos abordar alguns conceitos referentes às técnicas envolvidas para a realização do cadastro ambiental rural. Então, o nome dessa aula, como eu já falei anteriormente, é Técnicas para se fazer o CAR. Então, o cadastro ambiental rural, ele é um trabalho de cunho ambiental. Então, dentro dessa perspectiva, qual é o objetivo do cadastro ambiental rural? É para que se tenha um cadastramento das condições ambientais que as propriedades rurais de todo o território nacional apresentam. Então, dentro dessa perspectiva, é necessário que nós tenhamos aqui uma padronização. Então, quem pode realizar o cadastro ambiental rural? Ele pode ser feito pelo próprio proprietário, como ele pode ser feito por um técnico da área ambiental, um engenheiro ou algum profissional da área ambiental. Então, o que eu super indico é que, se a pessoa que é proprietária de um imóvel rural, ela já é técnica e tem o mínimo de conhecimento na área ambiental, sim, ela pode fazer. Mas se ela não tem bem definido e bem claro as características de qualificação e as características de como que se representa uma superfície areal, o que é uma área de EPP, o que era uma área de reserva legal, é aconselhável que ele procure um técnico para efetivar esse cadastro ambiental rural para ele. Então, dentro dessa perspectiva, eu elenquei aqui 8 fases ou 8 etapas para a realização de um bom cadastro ambiental rural. Então, o que são esses elementos os quais eu estou descrevendo aqui? Então, o primeiro dele é o levantamento topográfico, o segundo, o processamento dos dados, a vetorização da propriedade, o uso de imagens de satélite, o cálculo de áreas, criar os polígonos para o envio, enviar os dados e fazer os mapas. Então, são esses 8 elementos aqui que, a meu ver, eu acredito que eles são indispensáveis e elementares para a realização de um bom trabalho. Muitas pessoas têm como certo a realização do cadastro ambiental rural sem a necessidade de ir a campo fazer a coleta das informações, ou seja, fazendo apenas esse cadastro com um processo de utilização de imagens de satélite. Então, eu como profissional da área, eu não indico que se faça um cadastro ambiental rural somente com a utilização de imagens de satélite, porque em muitas das vezes somente a ida a campo é que nós conseguimos diagnosticar alguns fatores elementares dentro da superfície terrestre. Então, não é uma regra, só que eu tomo como certo e como profissional da área que todo o processo de cadastramento do CAR, ele seja primeiramente efetivado um levantamento de campo. Então, depois de tomado como certo, vamos realizar o levantamento de campo. Aqui eu tenho uma fotografia de um dos levantamentos de campo que eu realizei para a elaboração de um cadastro ambiental rural. Então, por exemplo, um rio desse daqui, um córrego, ele tem cerca aí de 2 ou 3 metros de
em lugares até chegava a 1 metro de largura. Com uma vegetação densa, fechada, eu não saberia exatamente onde é a localização desse córrego. Então aí já nós estaríamos tomando equívocos, e equívocos de grande magnitude. Então isso não é interessante para um processo de um cadastro ambiental rural. Nós temos que mapear e diagnosticar as coisas de uma melhor forma possível. Então, sem a ida a campo, sem o levantamento de campo, sem o levantamento topográfico, o nosso trabalho ele fica muito a desejar no que tange a qualidade e precisão. Aí depois que se faz o levantamento de campo, nós vamos processar as coordenadas. Então, o que é um processamento de dados? O processamento de dados, ele consiste em fazer o diagnóstico da precisão e da exatidão das coordenadas coletadas a campo. Então, aqui nós temos um exemplo. Realizou-se o levantamento de campo. Depois de feito o levantamento de campo, nós fizemos o que? O upload do arquivo, que é transferir esse arquivo. Esse arquivo bruto que sai aqui do receptor, ele tem o nome de Hynix. Aí nós enviamos esse arquivo Hynix para o computador ou para a controladora de dados. E aí sim, esse Hynix, nós efetivamos o processo denominado de PPP direto no site do IBGE. O PPP é o posicionamento por ponto preciso, que é onde se realiza o cálculo das efemérides, que é a taxa de erro de cada uma das coordenadas coletadas no campo. Então, as coordenadas elas só conseguem ser mensuradas ou corrigidas quando nós enviamos o Hynix da base e depois disso nós fazemos as correções dos dados levantados com o rover nas divisas, nos rios e nos limites da propriedade. Então, para que serve o processamento de dados? É para nós fazermos a calibração e a configuração adequada das coordenadas as quais vão servir de base de referência para o nosso mapeamento e para a elaboração do nosso cadastro ambiental rural. Muito bem, depois de corrigidas as coordenadas e mensuradas o seu sigma, o segundo processo é a vetorização. Então, o que foi feito? Eu realizei o caminhamento com o GPS em toda essa área, GPS entre aspas, GNSS, né, que é o termo correto a ser discriminado, em todas essas linhas de divisa. Então, essa propriedade ela tem aqui fechado por cerca, 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 cerca até aqui. Daqui até aqui é um rio que corta essa propriedade. Então, eu fui fazendo o levantamento pelo rio até chegar neste ponto aqui, correto? Depois que foi feito o fechamento da poligonal, que é o perímetro da propriedade, aí sim nós vamos fazendo as mensurações de alguns requisitos dentro da propriedade, que é a mensuração de área de APP, a mensuração de área consolidada, a mensuração de estradas e a mensuração de onde são os rios e córregos dessa propriedade. Então, no slide seguinte, é o que está do número 4, que é a utilização de imagens de satélite. Então, a imagem de satélite ela é um dos grandes suportes dados ao profissional para a realização do cadastro ambiental rural. Mas ela não pode ser somente o único elemento, a única base de dados utilizada pelo técnico. Ela é uma das ferramentas, não a única ferramenta. Ao contrário de que muitas pessoas utilizam somente a base de dados do Google Earth para a realização do cadastro ambiental rural. Aí, com isso, as consequências são o quê? São erros de grande magnitude na representação espacial. Então, aqui nós temos a representação de onde está o rio dessa propriedade, né? Aqui tem uma nascente que vai no sentido descendente até
encontrar esse outro rio aqui. Então, de cada lado do rio, nós devemos de deixar 30 metros de área de APP. Se o rio ele vai de 1 metro até 10 metros, então de 1 metro até 10 metros, nós deixamos 30 metros de cada lado do córrego para a preservação ambiental de áreas de preservação permanente. Então, como esse rio aqui, ó, ele é um rio de divisa, o proprietário desse lado ele preserva 30 e o outro proprietário do outro lado do rio preserva 30. Aí, como nesse caso aqui, ó, o rio ele nasce dentro da propriedade, o proprietário tem que deixar 30 metros de um lado, 30 metros de outro. Quando o rio é linha de divisa, ele só preserva os 30 metros dentro dessa área dele e o vizinho do outro lado do rio preserva os outros 30, certo? Então, em áreas de divisa, com os rios de 1 a 10 metros, nós devemos deixar 30 metros de área de preservação permanente. Depois de criado os polígonos de área de preservação permanente, nós vamos criar os polígonos da reserva legal, a área consolidada e as estradas. Então, nós devemos também de mapear todas as estradas que cortam a propriedade, que dão acesso de um canto a outro. Então, nesse caso, nós temos somente essa estrada aqui dentro da propriedade. E o que é uma área consolidada? A área consolidada, ela pode ser uma área de pastagem, uma área de agricultura, uma área de erva mate, uma área de cultivo de pinos, eucalipto. Então, são todas essas áreas que nós temos atividade econômica dentro da propriedade. Então, o que é muito comum aqui em nossa região, falo região do Paraná, são as áreas de pastagem, agricultura e reflorestamento. E também as áreas que tem o consórcio, por exemplo, entre pastagem e eucalipto, pastagem e pinos. Todas essas áreas são analisadas e quantificadas como áreas consolidadas. Depois que é criado todos esses arquivos, os polígonos que me refiro, de onde estão as áreas de APP, de onde estão as estradas, de onde estão as áreas de reserva legal e os cursos de água, nós vamos aqui para a etapa dentro do módulo de cadastro. Então, é necessário que o técnico tenha instalado em sua máquina o programa do CAR, que é o módulo de cadastro. Isso vocês conseguem fazer o upload lá em www.car.com.br e fazer o upload. Aí sim, depois que vocês abrem, instalam esse aplicativo, que é o módulo de cadastro, nós vamos ter esses campos aqui a serem preenchidos. O primeiro deles é o cadastrante. Então, se o cadastrante ele é um técnico ou se o cadastrante ele é o profissional da área, bem como aqui nós devemos de colocar o nome do proprietário e o CPF dele. Em imóvel, é necessário que nós colocamos aqui a área do imóvel, o número da matrícula do imóvel, todos os dados referentes ao imóvel rural. O CCIR também é necessário colocar e o município de onde está a localização. O domínio é sobre o domínio de quem está esse imóvel, que é sobre o proprietário. A documentação, qual é a documentação? Se é uma escritura pública, se é uma posse, se é uma cessão de direito ou algo do gênero que comprove que aquele terreno, essa propriedade, é do proprietário ao qual vocês estão executando o trabalho. Aí, no item GEL, é aqui que vai importando todos os polígonos criados lá, das áreas de APP, da área de reserva legal, das áreas consolidadas. Então, é em GEL que nós fazemos aqui o envio dos arquivos. E aqui mais informações é se dentro da área existe alguma multa ou alguma alteração de área de APP ou algo do gênero, correto? Então, são esse banco de dados aqui que vocês têm que alimentar
para executar um cadastro ambiental rural. E por fim, algo que eu acho extremamente interessante é o item 8, que é a elaboração dos documentos cartográficos para entregar para o proprietário, para ele saber onde são e onde estão as áreas de reserva, onde estão as áreas de EPP, o quanto de área de EPP que tem em cada uma das categorias de análise. Isso é importantíssimo, correto? E aí, depois que vocês terminam o cadastro do CAR lá, vocês vão gerar o protocolo e o recibo. Então, o que eu costumo fazer aqui no escritório, eu entrego os documentos cartográficos, o recibo e o protocolo para o contratante, que no caso foi o proprietário rural, quem executou. Beleza? Depois dessa etapa, o cadastro ambiental rural ele está efetivado e com um nível técnico de segurança que o técnico não tem a que se preocupar caso porventura tenha algum erro de dados, algum erro de divisa, algum erro de levantamento. Ao contrário se a pessoa apenas utilizar das imagens de satélite para fazer o cadastro ambiental rural, ela pode correr o risco de sofrer uma dor de cabeça ou algo do gênero aqui, ter que alterar dados, bases cadastrais, retificar o CAR. Então, eu sempre aconselho que, para a elaboração de um cadastro ambiental rural, se faça o levantamento de campo, beleza?